Antes mesmo de nascermos, antes mesmo de abrirmos os olhos para o mundo, muitos de nós já temos uma religião definida por outras pessoas, sem sequer compreender o que isso significa. Ainda bebês, alguns são batizados, outros são apresentados diante de uma comunidade de fé. Desde os primeiros dias de vida, somos inseridos em tradições, rituais e costumes que passam a fazer parte da nossa identidade. Ao redor do mundo, existem inúmeras religiões e denominações. Cada uma possui suas próprias interpretações, práticas e doutrinas. Algumas compartilham parte das mesmas escrituras e de princípios semelhantes, enquanto outras divergem em pontos fundamentais. Católicos, judeus, evangélicos, espíritas, muçulmanos. A lista é extensa. Mas, diante de tantas vozes, surge uma pergunta inevitável. Será que nascer em uma religião é o mesmo que conhecer a verdade? Aqui é necessário espírito de sabedoria e discernimento, pois nem todos estão dispostos a ouvir. A Escritura declara: todavia, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir para mim, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Atos 7, 48 a 50. Se o próprio Pai afirma que não habita em construções feitas por mãos humanas, então precisamos deixar de lado, por um momento, tudo aquilo que aprendemos por tradição e voltar à origem, porque para compreender a verdade, primeiro é preciso retornar ao princípio de todas as coisas. No princípio, antes da existência do universo, antes do tempo como o conhecemos, somente o Pai existia. Então, de sua própria vontade, trouxe à existência o seu primogênito, aquele que seria conhecido como o Messias. Por meio dele, todas as demais coisas vieram a existir: os céus, os anjos, a terra e tudo o que nela há. Desde o princípio, ele contemplou cada etapa da criação. Viu os exércitos celestiais serem formados, presenciou a origem do universo e participou da história desde o seu primeiro instante. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1, 1-4. O Messias, conhecido naquele tempo como Miguel, acompanhou toda a criação, presenciou o surgimento de todos os anjos, contemplou a formação da terra e de tudo o que nela existe. Afinal, o primeiro é Miguel e o último, Adão. Depois do Messias, surgiu Satanás, conhecido naquela época como Israel. Em seguida vieram os demais anjos, entre eles aqueles que mais tarde seriam conhecidos como as duas testemunhas, e os 144.000 selados, assim como a besta e o falso profeta, conhecidos naquele tempo como Ismael e Azazel. O Pai criou todos em perfeita igualdade. Todos eram seus filhos. Durante muito tempo da criação, os anjos, como hoje são chamados, viveram em perfeita união. O Pai lhes concedia liberdade para conhecer toda a criação, tanto aquilo que já existia, quanto aquilo que ainda estava sendo formado. Alguns passavam milênios explorando os céus e os mundos criados. Outros permaneciam pouco tempo distantes e logo retornavam à presença do Pai. Um deles, porém, o rei, permanecia constantemente ao seu lado. Com ele, outros dois também escolhiam permanecer próximos do Criador. O Pai lhes dizia que poderiam partir, contemplar toda a criação e retornar no sétimo dia para compartilhar tudo o que haviam visto. Assim acontecia com todos. Durante muito tempo, Israel e os demais também voltavam à presença do Pai. Porém, apenas aqueles três permaneceram continuamente ao seu lado. Satanás e os que o seguiram deixaram de voltar, não porque o Pai os tivesse proibido,
mas porque o espírito da iniquidade já havia encontrado lugar em seu coração. Israel passou a acreditar que poderia transformar os céus, criando uma realidade que, em sua visão, seria melhor do que a estabelecida pelo Pai. Ao mesmo tempo, começou a alimentar inveja de Miguel, não porque Miguel possuísse algum privilégio especial, mas porque, por vontade própria, jamais desejava se afastar da presença do Criador. Em um de seus momentos de maior insensatez, Israel estabeleceu uma espécie de fronteira nos céus, separando aqueles que permaneciam com o Pai daqueles que decidiram segui-lo. Convencido de que poderia sustentar os cosmos melhor do que o próprio Criador, reuniu ao seu redor todos os que compartilhavam do mesmo desejo. Enquanto isso, o Pai continuava sua criação. A terra já estava sendo formada e o momento de criar Adão se aproximava. Miguel, juntamente com os demais anjos, inclusive aqueles que futuramente seriam conhecidos como as duas testemunhas, levou ao Pai o que estava acontecendo. O Pai, que tudo conhecia, respondeu que todos continuavam sendo seus filhos e que a justiça deveria seguir o seu curso. Então, em comum acordo, Miguel e os anjos decidiram expulsar Satanás e todos os que o acompanhavam. Permanecer no céu significaria permitir que a rebelião continuasse a se espalhar como uma doença contagiosa, e houve grande guerra no céu. 1/3 dos filhos foi lançado para fora, cerca de 500 milhões. Guarde essa informação, pois voltaremos a ela mais adiante. Depois desses acontecimentos, Adão estava prestes a receber o fôlego de vida. O Pai, o Messias e os demais anjos refletiam sobre o que deveria ser feito. Se Adão recebesse a vida nos céus, provavelmente também cairia, pois ainda não compreenderia a profundidade da iniquidade dos que haviam se rebelado. Por isso, o plano foi que Adão fosse colocado na terra recém-criada. Ali conheceria, com os próprios olhos, as consequências das leis e dos caminhos de Satanás. Somente assim, poderia discernir a verdade do engano, algo que não seria possível caso tivesse permanecido nos céus, onde muitos já haviam sido influenciados pelas mentiras do dragão. O fôlego de vida foi dado a Adão. Ele foi o último a ser criado do pó da terra celestial, o último entre cerca de 1,5 bilhão de anjos. Adão foi avisado sobre a queda de Satanás e de seus seguidores, e de que eles tentariam levá-lo à queda a todo instante. Adão foi criado na terra, mas tinha livre acesso aos céus, assim como os céus, naquela época, tinham acesso à terra. Naquele tempo, o véu que hoje cobre os céus e não nos permite vê-los, ainda não havia sido colocado. Então foi criada Eva, a partir da costela de Adão. Até a criação de Adão, o Pai havia utilizado uma única forma de criação, o barro. Porém, Eva foi criada de maneira diferente. Ela também resistiu por muito tempo aos enganos dos caídos, mas em um momento de descuido veio a queda. Afinal, tanto Adão quanto Eva eram como crianças em corpos de adultos. Comparados aos demais que já haviam sido criados, eram os mais novos. O Messias, as duas testemunhas e outros filhos tinham receio de que Adão caísse. Porém, o Pai estava seguro de que isso não aconteceria. Durante muito tempo, Adão foi tentado antes da queda. Satanás e seus seguidores tentaram de inúmeras formas enganá-lo, mas ele permanecia firme. Então, em sua loucura, Azazel decidiu tentar uma estratégia diferente. Disfarçou-se de mulher. Naquela época, existia apenas Eva como mulher. O que a diferenciava dos demais era apenas o comprimento de seus cabelos, pois os anjos não possuem sexo. Azazel apresentou-se diante de Adão dizendo ser sua nova auxiliadora. Afirmou que o Pai o havia criado para que ela fosse sua esposa juntamente com Eva. Adão estranhou profundamente a situação. Nunca havia visto outra mulher além de Eva, e respondeu que, caso isso fosse verdade, o Pai certamente o avisaria antes. Mesmo intrigado, continuava perguntando quem ela era.
Azazel respondia que seu nome era Lilith e que havia sido criada para auxiliá-lo. Assustado, Adão correu em direção ao Pai e ao Messias, clamando em alta voz. Quando o Pai e o Messias viram aquela cena, aquele foi o último sorriso dos dois por muito tempo. Mais tarde, quando Satanás assumiu a forma de uma serpente e enganou Eva, ela realmente acreditou que a serpente estava falando. Como uma criança, pensou que aquilo fosse possível. Em nenhum momento imaginou que era Satanás disfarçado. A queda aconteceu principalmente pela desobediência, ao fazer aquilo que o Pai havia ordenado que não fosse feito. Quando houve a queda, também houve grande celebração na terra por parte dos caídos. Foi a primeira festa da carne, aquilo que muito tempo depois seria conhecido como Carnaval. Os caídos dançavam, saltavam de alegria, sacrificavam animais e mergulhavam em seu sangue. Era uma cena terrível, mas o pior ainda estava por vir. Satanás e Azazel passaram a olhar um para o outro de maneira diferente. Lembre-se de que os anjos não possuem sexo nem órgãos sexuais. Então começaram a praticar atos de extrema perversidade. Azazel, levado ao auge da iniquidade, passou a utilizar animais para realizar suas abominações. Amarrou uma serpente à cintura, colocou sobre a cabeça uma cabeça de bode e utilizou partes de animais para deformar sua própria aparência. Era uma cena diabólica, repleta de sangue e abominações. Ali surgia aquele que mais tarde seria conhecido como a Besta do Apocalipse, personagem que ao longo do tempo teria recebido diferentes nomes, assim como Satanás e Ismael. Guarde essa informação, pois voltaremos a ela mais adiante. Satanás, tomado pela loucura, construiu um obelisco, como os que conhecemos hoje, para que Azazel se esfregasse contra ele. Os demais caídos observavam aquilo e passaram a imitá-lo. O Pai, juntamente com o Messias, as duas testemunhas e os demais anjos, viram tudo o que acontecia. Todos ficaram profundamente irados diante daquela corrupção. Entretanto, o plano da salvação já existia. Após a queda, Israel passou a desejar a morte de Adão, de Eva e de todos os animais. Naquele momento, Adão e Eva haviam se tornado carne e sangue, assim como os demais seres viventes. Apenas os primeiros de cada espécie haviam recebido diretamente o fôlego de vida do Criador. Todos os demais poderiam morrer. Além disso, com a queda, Adão havia entregado a autoridade da terra a Israel. Os animais se reproduziam continuamente, e Israel teve uma ideia. Construiu um altar de pedras e, sobre ele, colocava os filhotes dos animais para queimá-los. Naquele tempo, o véu que separa a terra dos céus ainda não havia sido colocado. Por isso, Israel e os demais caídos dançavam ao redor do altar enquanto os animais eram consumidos pelo fogo. Observavam a fumaça subir em direção aos céus e, em tom de deboche, perguntavam se aquele aroma era agradável ao Pai e aos que ainda permaneciam ao seu lado. Eles repetiam esse ritual por muitos dias, sempre ao amanhecer. Nos céus todos comentavam o que estava acontecendo. A indignação era geral. Em determinado momento, o Messias levou essa situação ao Pai, que já conhecia tudo o que estava acontecendo. Miguel perguntou ao Criador se havia alguma forma de pôr fim àquilo. O Pai respondeu que havia uma solução, mas que, antes de tudo melhorar, a situação se tornaria muito pior. Então o Messias perguntou se seria possível impedir que os caídos na terra continuassem vendo os céus. O Pai respondeu que sim, mas repetiu o mesmo aviso. Isso também faria com que tudo piorasse. Todos os filhos que permaneciam nos céus deram seu parecer. Então, o Pai cobriu a terra com um véu. A partir daquele momento, os que estavam na terra já não conseguiam mais contemplar os céus. Em contrapartida, os que permaneciam nos céus continuavam vendo tudo o que acontecia na terra.
Quando os caídos perceberam que já não podiam mais enxergar os céus, foram tomados por profunda revolta. Ainda assim, em espírito, o Messias, as duas testemunhas e outros filhos continuavam visitando Adão. Em uma dessas visitas, Satanás e os demais caídos perguntaram ao mensageiro por que os céus haviam sido fechados para eles. Em seguida, declararam que dali em diante, nenhum anjo dos céus poderia descer à terra sem a permissão de Satanás, pois, segundo eles, a terra agora estava sob sua autoridade. Os anjos relataram o ocorrido ao Messias, que novamente levou a questão ao Pai. Então o Pai explicou que a terra permaneceria sob a autoridade de Israel até o cumprimento dos 7.000 anos. Assim como a criação havia sido concluída em 7.000 anos, também seriam necessários 7.000 anos, contados a partir da queda, para que terminasse a autoridade de Satanás sobre a terra. A partir daquele dia, Adão permaneceu na terra cercado por cerca de 500 milhões de caídos que o tentavam, o desprezavam e o atormentavam dia e noite. Nosso pai avisou Miguel que, após os 7 dias, a terra seria dele. Miguel pensou sobre isso, olhou para alguns anjos que também estavam ali e refletiu. O Messias retirou-se dali e pôs-se a pensar, sozinho. Durante esse período, houve um vazio até que o acordo da salvação fosse feito. E nesse intervalo, somente nosso Pai tinha autoridade para entrar na terra. Enquanto isso, Adão continuava na terra com os caídos. Eva e Adão já possuíam filhos, netos e bisnetos. Abel era o filho mais próximo de Adão, e Caim, o mais próximo de Eva. Adão sempre enfrentava os caídos. Não tinha medo e alertava todos os humanos que já existiam naquela época sobre os caídos e seus enganos. Abel também seguia o exemplo de Adão. Mas um dia, Adão sentiu suas pernas tremerem, pois os caídos haviam percebido que, ao matarem os animais para o altar, nada lhes acontecia. Então entenderam que também nada lhes aconteceria caso matassem aqueles que não haviam recebido vida por meio do fôlego de vida do Pai. Os caídos diziam isso insinuando que poderiam matar Abel, que era o filho mais próximo de Adão. Abel também foi tentado por muito tempo, mas sempre seguia os ensinamentos de Adão e dos outros anjos do céu, que também o ensinavam. Depois que os caídos insinuaram que fariam mal a Abel, Adão ordenou que ele não saísse de seu lado, pois os caídos provavelmente tentariam tirar-lhe a vida. Vendo que Abel não se afastava de Adão, decidiram usar a mesma estratégia que, anteriormente, haviam usado com Eva. Enquanto Eva permanecia próxima de Adão, ela não caiu. O objetivo deles, então, era afastar Abel de Adão. Para isso, começaram a se aproximar cada vez mais de Caim, que naquela época vivia mais com Eva, a qual ainda se deixava enganar pelos caídos. Colocaram em Caim o sentimento da inveja em relação a Abel e o desejo de tornar-se o filho preferido de Adão. Satanás e os demais caídos mostravam a Caim o que faziam com os animais e diziam que ele poderia fazer o mesmo com seu irmão, Abel. No início, Caim não dava ouvidos aos caídos, pois amava seu irmão. Porém, acabou cedendo às suas influências e matou Abel. Adão ficou profundamente deprimido com a morte de Abel. Entretanto, o pior ainda não havia acontecido. Logo em seguida, os caídos pegaram o corpo de Abel e cometeram diversas atrocidades contra ele. Dançavam ao redor do altar, que já estava aceso, enquanto animais eram queimados sobre ele. Todos nos céus viam aquela cena sem poder fazer nada. O Messias retornava de seu período de reflexão, quando viu o que os caídos haviam feito com o corpo de Abel. Miguel olhou para todos os anjos que estavam ali e disse que tinha um plano. Então, foram apresentar esse plano ao Pai. Nosso Pai já conhecia os pensamentos do Messias e perguntou se ele tinha certeza daquilo. O Pai via todo o plano na mente do Messias e o advertiu sobre tudo o que aconteceria com ele, inclusive que seria morto pelos caídos. Miguel estava ciente de tudo isso e perguntou ao Pai se seria possível ser enviado à terra.
Nosso pai lhe respondeu que o faria nascer de uma mulher. O pai continuou alertando o Messias sobre todas as consequências que viriam. Mas o Messias respondia que aquela era a única forma de salvar aqueles que não seguiam os enganos do inimigo. Este é o plano elaborado pelo Messias, para salvar todo aquele que nele crer. O Messias escolheria 24 irmãos que estavam no céu para nascerem de mulher antes dele. Eles profetizariam na terra a respeito de sua vinda. O último desses 24 viria para preparar o caminho, e esse conhecemos como João Batista. Depois deles, viria o próprio Messias, e com ele, mais 12. Além desses, outros 2 também nasceriam de mulher. Esses seriam as 2 testemunhas. Todos eles, inclusive o Messias, depois de cumprirem seu propósito, seriam mortos. Além deles, outros 144.000 também nasceriam de mulher. Porém, esses não conheceriam a morte, pois seriam comprados com o sangue do Messias, a fim de ajudarem os salvos próximos do fim. Nosso pai novamente alertou que os caídos matariam todos eles. Afinal, todos os que nascem de mulher na terra pertencem ao domínio do inimigo, e o mundo jaz no maligno. Todos sabiam disso e estavam de acordo. Então, o véu dos céus foi aberto, e Miguel enviou uma mensagem aos caídos, avisando a Satanás que ele desceria até a terra. Após saber disso, Israel construiu um corredor onde havia 250 milhões de caídos de cada lado. O tapete desse corredor era feito de restos mortais de animais. Ao final daquele corredor de iniquidade estava o trono de Satanás, e atrás dele os tronos de Azazel e de Ismael. O corpo de Abel também estava ali, de forma abominável, preso a um cano. O Messias, juntamente com as 2 testemunhas, desceu à terra e teve de caminhar por aquele corredor, enquanto todos os que estavam ali desejavam matá-los. Então, o diabo perguntou o que os 3 estavam fazendo ali, já que os céus haviam sido fechados. Disse também que eles só haviam recebido permissão para descer à terra, porque eles informaram que o Messias tinha um acordo que poderia ser de seu interesse. Israel não queria nem ouvir. Dizia que tudo ali lhe pertencia, e apontando para o corpo de Abel, afirmava que, na terra, fazia tudo o que queria, pois ela era sua. Miguel concordou que, naquele momento, a terra estava sob a autoridade de Israel, mas disse que tinha um bom acordo a propor. Acrescentou que, se Satanás não tivesse interesse em ouvi-lo, eles simplesmente voltariam para os céus. Aproveitando a situação, Satanás perguntou qual era esse acordo. O Messias disse que todo o mundo era de Israel, que ele poderia tomar tudo o que quisesse, mas que desejava uma parte para si. Israel respondeu que não faria esse acordo, visto que tudo já era dele. Mas quando Miguel disse que também nasceria de mulher na terra, Israel abriu um grande sorriso e perguntou se isso realmente aconteceria e se poderiam fazer com ele o mesmo que haviam feito com Abel. Satanás gostou da proposta, porém disse que seus aliados, Ismael e Azazel, também queriam algo. Então, o Messias respondeu que seu corpo seria entregue a Satanás e que para Ismael e Azazel seriam entregues as 2 testemunhas. Então, todos ficaram felizes, pois poderiam matar aqueles por quem alimentavam tanto ódio. No acordo, Israel determinou que as grandes cidades seriam dele. O Messias, por sua vez, disse que desejava algumas montanhas, que poderiam ser até mesmo lugares que os caídos não quisessem. E assim, essas montanhas tornaram-se do Messias. Israel também determinou que todos os anjos do céu só poderiam falar
com os humanos que nascessem de mulher na terra, ou seja, com outros anjos. Satanás perguntou quando os anjos nasceriam na terra. O Messias respondeu que os enviaria ao longo do tempo, mas que eles saberiam quando um deles estivesse prestes a nascer. Quando o Messias falou sobre os 144.000 que não poderiam ser mortos, Israel e os demais caídos não gostaram e perguntaram: poderemos matar todos vocês, menos esses 144.000? Em seguida, disseram que matariam, sem exceção, todos os que nascessem de mulher na terra. Então, o Messias respondeu que os 144.000, juntamente com as montanhas, seriam comprados com seu sangue. Por isso, Satanás e seus anjos não poderiam acessar essas montanhas, que ficariam distantes das grandes cidades, nem matar os 144.000 selados. Seriam 36.000 montanhas no ocidente, 36.000 montanhas no oriente, 36.000 montanhas no norte e 36.000 montanhas no sul. Os caídos não entendiam por que não poderiam tocar nos 144.000 selados nem nas montanhas. Então, o Messias explicou que colocaria os 144.000 espalhados em grupos de 36.000 pelos 4 cantos da terra. Ismael e Azazel pediram a Satanás que tivesse cautela, pois Miguel não faria um acordo ruim para ele. Então, Israel perguntou aos dois onde estaria a desvantagem daquele acordo, visto que poderiam matar todos os que descessem à terra, inclusive o Messias. Além disso, nada fariam com as montanhas. Durante todo esse período, o céu permaneceu aberto, e todos viam o acordo sendo realizado. O Messias avisou que aquele acordo não poderia ser quebrado. Todos ali eram prova e testemunha de tudo o que estava sendo estabelecido, e caso o acordo fosse quebrado, os responsáveis seriam instantaneamente lançados no lago de fogo e enxofre. Como ainda restavam 7.000 anos até o fim, os caídos entenderam que ainda teriam muito tempo para agir. Para conseguirem matar o Messias, afirmaram que chegariam a entregar até metade da terra. Em espírito, os anjos do céu poderiam visitar as montanhas, mas só poderiam falar com aqueles humanos que eram anjos nascidos de mulher na terra. Israel perguntou como saberia que o Messias não quebraria o acordo. Miguel respondeu que enviaria por meio dos profetas aquilo que deveria ser escrito a respeito da profecia de sua vinda. Após o acordo ser firmado, Miguel e as 2 testemunhas retornaram aos céus. O Messias apresentou ao Pai o acordo que havia feito. Na terra, houve uma grande celebração. Os caídos comemoravam porque acreditavam que poderiam matar todos aqueles que lhes haviam sido permitidos, principalmente o Messias. Nos céus, porém, houve grande silêncio. Todos refletiam sobre tudo o que aconteceria com os irmãos que desceriam à terra, nascidos de mulher. Então, o Messias desceu novamente à terra para revelar a Adão o plano da salvação. Adão ainda estava profundamente entristecido com tudo o que havia acontecido a Abel. Depois de lhe apresentar todo o plano, o Messias também o avisou de que por causa da queda, ele havia se tornado carne e sangue e que por isso morreria. Adão respondeu que já imaginava que um dia morreria, pois via os animais morrerem. Miguel, porém, explicou que Adão e os animais que haviam recebido diretamente do Criador o sopro de vida viveriam mais do que aqueles que não haviam recebido o fôlego de vida diretamente. Adão ainda permanecia triste e não conseguia ver sentido nem mesmo no plano da salvação, pois acreditava que não valia a pena anunciar a verdade, já que ninguém acreditava. Mas o Messias lhe disse que não precisava se preocupar, pois, depois dos 7 dias, Adão estaria com Abel nos céus, juntamente com os demais anjos e com nosso Pai. Também lhe ordenou que continuasse repartindo o pão da verdade, pois, no fim, estaria nos céus.
O Messias também explicou que depois de morrer, ressuscitaria e subiria aos céus, assim como os profetas escreveriam. Disse ainda que seria o primeiro a subir aos céus depois de nascer na terra, pois, até então, ninguém havia subido ao céu. Em seguida, o Messias avisou que permaneceria 45 dias na terra e que ressuscitaria todos os 24 profetas que haviam vindo antes dele. Também disse que, ao fim dos 7.000 anos, Abel igualmente ressuscitaria e subiria aos céus. Adão ficou extremamente feliz ao saber que veria Abel novamente. Após essa conversa, Adão tornou-se o maior profeta não nascido de mulher, e João Batista, o maior nascido de mulher.